Então, comecei a gravação, eu fiquei feliz aqui que tem várias pessoas que fariam segunda fase em Química, então isso me deu uma animada para passar os conteúdos mais complicados aqui agora. Estou brincando. A primeira questão, vocês estão vendo, né? Eu acho que sim. É uma questão que parece muito questão da FUVEST. Eu vi que na FUVEST teve questão de química do reação de faça você mesmo, né? Como sempre tem essa tendência na FUVEST, eles estão tentando fazer cada vez mais reação que eles não exigem com um conhecimento prévio muito grande, sabe? Tipo, saber. É aquele negócio, eles querem que você consiga fazer a questão mesmo sem ter o conteúdo, seja possível, porque tem algumas questões que são impossíveis você fazer sem saber o conteúdo. Então, eu acho legal eles fazerem isso, mas né, dá uma complicada, não tem como você chegar na questão de cara assim e fazer, mesmo você sabendo o conteúdo, você tem que analisar, fazer tudo, isso demora um pouco mais. Então, essa aqui é uma questão do Enem, eu acredito que seja em 2018, se eu não me engano, e é uma reação química, né, aqui. Dá para ver que vai ter uma reação, vai ter duas reações concorrendo, é bem interessante. Vai ter que, ele fala para a gente qual que é a mais favorável, mas vamos ler o enunciado inteiro. Ele fala que a hidroxilamina, né, NH2OH, lembra, é composto com duas funções, a hidroxiamina. É isso só para a gente, se ele não desse daqui, né, obviamente ele vai dar, mas se não desse, a gente teria uma ideia de como que é o composto. Ele fala que é extremamente reativo em reações de substituição nucleofílica, né? Nucleofílica é uma coisa que a gente esquece no ensino médio, tipo, substituição. Lembre de substituição. A diferença entre nucleofílica e eletrofílica é bem sutil e bem complicada a gente entender no ensino médio. Tá? Eu falei um pouquinho, né, eu falei sobre nucleofílico e eletrofílico. Nucleofílico é uma coisa que ela é negativa e ela está procurando por coisas positivas, né? Isso seria uma substituição nucleofílica. Ela filia, ela gosta de núcleos são positivos, né? Tem prótons e nêutrons. E o contrário seria eletrofílica, que é uma coisa que ela é positiva e ela está procurando elétron. Ela gosta de elétrons, amiga de elétrons, eletrofílica. Nesse caso, ele procura um nêutron, um núcleo que é positivo. Então, a gente já tem uma ideia, se você soubesse disso aí, você já sabia ter uma ideia, porque, né, claramente, a gente tem aqui o NH2OH, é uma substância que tem vários elétrons livres aqui, né? Ele tem 3 pares de elétrons livres, então é uma coisa que tem elétrons que vai querer, ele vai procurar por uma coisa positiva, uma carga positiva, para tentar, né, pegar. Então, isso aqui seria uma base ou um ácido de Bronsted-Lowry? De Lewis, né? Melhor falar de Lewis. Aí, quem souber. Uma base? É uma coisa que vai pegar H+, ela é uma base. Isso. Tá? Exatamente. Ela vai doar elétrons, né? A carga positiva para o outro lado. Eu estou procurando onde está a borracha. Tá aqui. Isso exatamente, é uma base de Bronsted e de Lewis. Se eu não me engano, né? Eu tenho que pensar bastante, mas eu acho que é isso. Eu não sou muito bom com teoria da ácido base. Mas, então, a reação de substituição nucleofílica, ele foi aqui entre o anidrido acético. A gente viu um pouquinho desse cara também, né? Esse aqui é o anidrido, que junta dois ácidos e sai uma água. Já tem um estudo aqui na minha lista. Como a gente faria esse anidrido? Pega um ácido, pega outro ácido, né? Os dois ácidos acéticos aqui, junta os dois, sai uma água e forma o anidrido, né? Anidrido é sem água, então é justamente dois ácidos sem água, tá bom? Esse é o anidrido acético, que vem de dois ácidos acéticos, por isso o nome acético. Então ele representa essa reação aqui. Se ele não desse essa reação, a gente não teria como fazer. Ele tem que dar pra gente, porque é uma coisa bem complicada que vai acontecer aqui que a gente vai ver. Então, vamos analisar por partes a reação. Ele tem o anidrido, reage com a hidroxilamina. Pode ir por dois caminhos. Os dois caminhos vão formar o ácido acético, né? E formam produtos diferentes. Aqui temos uma de cor diferente, amida, né? C dupla O N. E aqui temos um éster. Ok? C dupla O. São coisas claramente diferentes, né? O que mudou foi a posição desses dois átomos aqui, dos eletroátomos, mas mudou completamente a função. Então, vão ter propriedades completamente diferentes esses compostos. Então, ele fala que o produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 a quinta. Então, forma muito mais o éster do que a amida.
E ele quis estudar essa substituição de hidroxilamina e foram testadas algumas moléculas, né, diferentes, e ele vai querer saber qual apresentou a menor reatividade. Vamos dar uma olhadinha. Ele mudou um pouquinho a hidroxilamina, né? Ele colocou aqui um carbono, ele colocou aqui um carbono, ou ele colocou aqui dois carbonos, né? Ele mexeu um pouquinho com essa molécula, colocando alguns carbonos. Algumas pessoas têm dificuldade de ver essa notação de bastão, mas lembre-se, todo vértice é um carbono. Então aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, né? Aqui teriam dois carbonos. A gente tem que pensar que uma linha nunca liga nada, né? Se não tiver nada escrito, quer dizer que liga um carbono. Então, vamos dar uma estudada no que está acontecendo. O que acontece na reação? Claramente, uma molécula, né? Duas moléculas vai virar duas, mas essa molécula claramente vai quebrar no meio, porque, né, as duas vão ter essa carinha aqui, então vai ter que quebrar no meio essa molécula. Né? E ela quebra justamente no oxigênio. A gente pode ver que tem dois carbonos para cá, dois carbonos para cá. Ela vai quebrar bem aqui no meiozinho. Eu vou falar que o oxigênio fica com a da esquerda, né? A da esquerda vai ser essa daqui. A gente tem oxigênio aqui na ponta. Aqui não necessariamente tem esse oxigênio, né? Você vê. Então o oxigênio fica com a da esquerda e quebra aqui. Ok? Vou desenhar aqui como que ficaria. Ficaria dupla O aqui, um oxigênio, né? Mais uma ligação, dupla O. Ok? Aqui tem carga, mas a gente não vai representar porque a gente vai completar com hidrogênio, tá? O que vai acontecer? Eu vou reagir com esse aqui, né, H2OH. Então, a gente vai saber que vai ter que completar esse oxigênio aqui para ficar com hidrogênio, a gente está vendo aqui. Então, sai um hidrogênio ou do NH2 ou desse OH. Essa é a parte complicada de entender. A gente vê aqui, ó. Aqui entra um ONH2, então saiu esse H aqui. Aqui entra um NHOH, então saiu esse hidrogênio aqui, tá bom? Só pra gente, isso não precisava fazer, é uma coisa só para eu fazer tudo certinho, para vocês não pensarem que surge um hidrogênio. Esse hidrogênio que eu vou colocar aqui veio da hidroxiamina, desculpa. Tá bom? Então temos essa molécula aqui já pronta, só quebrou no meio e pegou o hidrogênio, e temos essa molécula que a gente vai ter que completar ainda. Tudo bem? Como a gente pode completar essa molécula? Pode simplesmente vir e juntar a outra molécula aqui, certo? Essa molécula daqui vem e junta aqui. Desse jeito mesmo, com o nitrogênio na frente e o oxigênio atrás. Se juntar com o nitrogênio na frente e o oxigênio atrás, né? Nitrogênio liga aqui, né? NH, OH. Ok? Formou a nossa amida, formou o nosso produto B. Mas, se for ao contrário, né? Os dois eles têm elétrons livres que podem fazer a substituição nucleofílica. Então, se em vez do nitrogênio entrar nesse lugar, o oxigênio entrar nesse lugar, certo? Eu teria esse mesmo composto, mas, em vez da amida, eu teria justamente o éster. O oxigênio entrou ao invés do nitrogênio. Ok? Aqui tem os dois compostos. Qual é a diferença entre os dois no mecanismo da reação? Um mecanismo, o nitrogênio entrou para o lado do nitrogênio, e no outro entrou para o lado do oxigênio, ok? A molécula meio que vira. Então, com isso, é isso que a gente consegue entender do enunciado. Agora vamos analisar as moléculas para ver o que acontece. Se ele fala que o o A é favorecido 10 a quinta vezes o B, então tudo o que desfavorecer A quer dizer que vai favorecer B, então vai ser muito mais lento. Tudo bem? Tudo que desfavorecer A, que é a coisa mais rápida, vai fazer com que a reação seja mais lenta. Entenderam? Então, tudo o que eu colocar nessa molécula que não permita que o oxigênio se aproxime daqui, vai deixar essa reação mais lenta. Tá bom? Vamos analisar as alternativas. Aqui, eu coloquei um metil aqui. Esse metil vai dificultar com que a molécula se aproxime desse substrato aqui com os elétrons do nitrogênio. Mas a gente sabe que essa parte é mais lenta, então não vai afetar muito essa reação. Então isso aqui afeta, mas não muito. A gente deixa aqui, né, no ponto de interrogação. Esse daqui, tá? Vamos dar uma olhada nesse daqui. Esse daqui, ele colocou justamente uma ligação aqui no oxigênio. Tá bom? Pior que eu falei que ia dar para vocês fazerem, nem dei. Eu posso ter para vocês fazerem agora. Vocês podem, agora com toda essa informação que eu dei, vocês podem tentar fazer. Desculpa, eu esqueci.
Né, tenta analisar esse finalzinho aí e eu volto daqui 5 minutinhos. Tenta analisar cada opção. Nossa, Breno, eu achei muito difícil. Desculpa, achei muito difícil. É bem difícil. Só que o que você precisa entender desse enunciado é ou entra pelo nitrogênio ou entra pelo oxigênio. Eu falei muito baboseira aqui, falei de hidrogênio que vai e volta, mas tem que saber ou entra pelo nitrogênio ou entra pelo oxigênio. E é O isso. que que entra? O NH2? Então, as moléculas vão se juntar para fazer o produto, né? Sim, Vai juntar metade dessa com essa daqui. sim. Então, o que pode acontecer? Essa molécula, eu vou chamar de molécula 2 aqui. A hidroxiamina. A molécula 2, ela pode juntar, ela pode chegar na molécula um pelo Sim, lado do nitrogênio. Então, o nitrogênio que vai ligar diretamente na molécula um, ou sim. ela pode dar uma viradinha, né? A molécula não tem uma coisa específica no espaço, então ela pode dar uma viradinha e entrar para o lado do oxigênio. Então, o oxigênio vai ligar direto na molécula um, entendeu? Ah, Então, tá, seria como se entendi. entrasse assim ela, OH, NH2, entendeu? E esse é o H que entrasse. Sim. O que eu não entendi foi que você falou que ele precisa, quer dizer, ele fala que o A é favorecido em relações de B, então o A precisa ser mais lento, né? Então, sim. A menor reatividade seria se o A fosse o mais lento possível, né? Se o A fosse. Por exemplo, se eu fizesse uma comparação, eu não sei se precisa disso para esse exercício, eu não lembro. Mas se fizer uma comparação, eu tenho uma coisa que não deixa o A, não deixa, vamos pensar, formar o A. Eu tenho, sei lá, um grupo de 10 carbonos assim do lado desse oxigênio que não deixa formar o A, tá bom? Tenho 10 carbonos aqui, então o oxigênio não consegue entrar naquela molécula para fazer isso aqui, certo? Essa Sim. reação só é impossível. Então, o único jeito dessa reação acontecer vai ser com o nitrogênio. Mas a reação acontecer com o nitrogênio, ela é 10 a quinta vez mais lenta, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, eu colocar uma coisa que ferra para formar A, ele ferra muito mais a reação do que se eu colocar 10 carbonos aqui, entendeu? Porque vamos fazer aqui, ó. Se eu tiver OH ligado a nitrogênio ligado a 10 carbonos. Se eu colocar isso daqui, ele ferra essa reação com nitrogênio. Mas ele não ferra com oxigênio, o oxigênio é muito mais rápido, então ele não afeta tanto. Essa ferrada que ele não afeta tanto a reatividade do composto, entendeu? Sim. Então ele precisa. O que eu não entendi, desculpa, o que eu não entendi foi essa parte do oxigênio. Entende? Tipo, a do oxigênio, ele não pode ficar junto com o oxigênio, porque ele vai ficar mais lento. Eu não posso ferrar essa hidroxilamina de um jeito que esse oxigênio não consiga reagir, entendeu? Aham. Exatamente isso. Aqui ele vai reagir com o composto, né? Se ele for soltinho assim, se for um H, ele consegue reagir, mas se não for um H, ele não consegue reagir. Então eu Sim. tenho que manter esse OH se eu quiser uma reação rápida. Tá, tá bom. Eu vou dar um tempinho aí e vou. É isso. A gente tem bastante tempo ainda.
Vamos lá, vou começar a cara de confuso do Leandro. Vou começar aqui a fazer a resolução. Ela é um pouco complicada, eu dei todo esse aparato teórico, mas ela continua sendo um pouco confusa, né? Mas vamos analisar. Aqui, a gente pode analisar dois vídeos. Vou analisar do primeiro, que é o quão ferrada está essa molécula, né? Aqui, a gente ferrou o nitrogênio, mas o oxigênio continuou tranquilo. Então, aqui, aconteceria rápido ainda. Aqui, a gente ferrou o oxigênio e deixou o nitrogênio tranquilo. Então, aconteceria, mas aconteceria meio mal. Aqui, a gente, oxigênio tranquilo e nitrogênio um pouquinho ferrado, aconteceria. Tá bom? Mas um pouquinho menos do que essa daqui, porque o nitrogênio está mais ferrado, né? Então, vou colocar um meio certo aqui. O nitrogênio tem um carboninho a mais, vai dificultar um pouquinho mais. Vou fazer aqui. Aqui, o nitrogênio e o oxigênio estão ferrados, tá vendo? Então, isso aqui não ia conseguir acontecer, não. Esse daqui, só o nitrogênio está ferrado, está ferradinho o nitrogênio, então vou colocar aqui meio certo. Tá bom? Então, a gente pode ver aqui que ele ferrou os dois lados da molécula. Ele ferrou para cá, ele ferrou tudo do nitrogênio também. Então, a alternativa correta é D4. Tem outra explicação também, que é um pouquinho mais confusa, a gente teria que analisar o jeito que eu fiz do hidrogênio e tudo mais. Seria que todas as moléculas, elas têm o hidrogênio. Elas têm um hidrogênio doável, né? Um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. Elas têm todas um hidrogênio doável. Menos essa molécula 4. Então, o que a gente pode falar é que a molécula 4 não consegue fazer reação porque ela não consegue doar esse hidrogênio aqui para essa molécula. Lembra que a gente falou dele? Então, a gente pode falar que, putz, ela não tem hidrogênio que pode ser doado. Tipo, todos os hidrogênios são ligados aos carbonos, né? A gente sabe que a ligação carbono-hidrogênio é uma coisa difícil de quebrar, né? Então, essa molécula aqui quase que não reagiria, ou reagiria muito, 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 muito pouco, né? Ou não reagiria, porque ela não consegue doar esse hidrogênio aqui, tá bom? A gente pode ver que aqui teve que doar hidrogênio, né, para entrar, aqui teve que doar hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio para ser doado. A gente pode explicar das duas maneiras, ou da qual molécula está mais ferrada, né, dá para explicar assim, ou qual não tem hidrogênio que consegue ser doado. A gente pode analisar desses dois jeitos a questão. Ferrado, você disse que ela não consegue, ela é mais difícil de fazer a ligação, né? Ela é mais difícil de entrar porque tem um grupinho aqui, que isso aqui é um CH3, tem um grupinho grande aqui que está atrapalhando, né? Aqui também tem um grupo grande atrapalhando, e tem um impedimento que chama de impedimento estérico. Impedimento estérico é quando tem grupos muito grandes que não deixam a molécula entrar, entendeu? Entendi. Ou a gente pode utilizar qual não tem hidrogênio. São esses dois jeitos aí. É uma questão difícil essa. É a famosa questão, né, junto com aquela da hibridização, é uma famosa questão que, se você acertar, você perde ponto no Enem por causa do TRI. É uma questão tão difícil que, se você errar uma questão fácil, essa aqui já faz você perder uns pontos, né? Mas, como a gente countera isso, como a gente burla isso, a gente acertar todas as questões de química orgânica, né? Só isso. É o mínimo que eu espero de vocês, né? Tô brincando. As questões de Enem de química orgânica estão ficando cada vez mais difíceis. Isso é um grande problema. Tá bom? Vocês podem ver aqui que antes era muito tranquilo as questões de química orgânica, falava muito de etanol, falava muito de hidrocarbonetos, né, falava um pouquinho de destilação e tudo mais, mas ela não chegava nessas coisas aqui, nessas reações complexas, em hibridização. A gente pode ver aqui também, né, olha isso daqui que ela mostra, o PET, que é uma coisa super complicada. Então, elas não tinham tanta complexidade. Agora está ficando cada vez mais difícil. Bom, essa aqui, ela é uma questão de leitura. Toda questão de química orgânica que tem mais leitura, ela tende a ser um pouquinho mais fácil, tá bom? Ela tem alguns termos confusos, mas tende a ser um pouquinho mais fácil. Eu vou ler aqui com vocês, vou dar um tempinho para vocês fazerem. As abelhas estão em extinção, né, quase, utilizam a sintetização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre as moléculas. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Né? Quando a gente vê nomes muito parecidos, a gente tem que achar a diferença. A diferença aqui está no 9 e no 10, né? Essa é a única diferença entre os dois. Então, nomes parecidos, sempre procura a diferença. Moléculas parecidas sempre procura. Se ele fala que é diferente, tem que ser diferente, tem que achar essa diferença. Ele fala que nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas pela sua aparência, mas entre elas usam a sinalização química para perceber a diferença. Posso dizer que vem pelo meio da química. Então ele pergunta: as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na...
5 opções: fórmula estrutural, molecular, identificação de tipos de ligação, contagem do número de carbonos ou identificação dos grupos funcionais. Vou dar aí 2 minutinhos, né? A gente já leu junto, é só esperar um pouquinho as alternativas. Ah, uma pergunta, que às vezes o pessoal fica em dúvida. Sabe a diferença entre fórmula estrutural e molecular? Eu penso em molecular sobre uma molécula. Eu não sei. É uma coisa muito besta na minha cabeça, mas com uma molécula ozônica, como ela é diferente. Quanto a estrutural, acho que é na composição, sei lá. Ó, a fórmula molecular, ela vai sempre da química. Quando a gente falar de fórmula molecular, a gente vai estar falando de uma fórmula CH, por exemplo, o etanol é o CH3CH2OH. Então a fórmula molecular dele vai ser C2H5OH, tá bom? A fórmula estrutural é como essas coisas se arranjam, qual a estrutura dessas coisas no espaço. Entendeu? Essa é a diferença que eu nem pego em algumas questões. A fórmula estrutural a gente tem que saber, ele é um álcool, né? Ele tem OH, porque a fórmula real, né, do etanol seria o C2H6O. A gente não sabe se ele é um éter, a gente não sabe se ele é um álcool, né? Então a gente tem que saber pela forma estrutural o que ele é. A fórmula molecular é a mesma. Então a gente teria que analisar isso aí. Se é o etanol ou se é o dimetil éter dimetílico. Tá bom? Então essa diferença de forma estrutural e molecular. Vou deixar vocês com a pergunta aí. Não. Não é a resposta. Sei lá. Não, você explicou, mas assim. Não, mas não tem como você fazer a questão sem saber o que é essas duas, né? Isso é verdade. Então, acho que já deu tempinho de fazer tudo e colocar a alternativa certa. Vamos ler tudo. É a fórmula estrutural? Não sei. Vamos deixar na dúvida. Fórmula molecular? Não, né? Porque aqui eles são dois isômeros. Né? Uma questão de isomeria muito escondidinha aqui no Enem. São isômeros de posição. Isso não é necessário na questão, mas eu vou dizer aqui rapidamente essa molécula. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui. Igual H. Carbono 1, carbono 2. Tem uma dupla aqui. E aqui, né? Vamos pegar a da abelha rainha, que é o 9-hidroxi. Eu vou explicar como que eu estou fazendo essa molécula, né, obviamente. Ó, aqui a gente tem o 9-hidroxidec-2-enóico. Tudo bem? Desculpa, ácido. Ele fala que é um ácido, né? É aquele negócio das funções. Tem duas funções, a gente tem que falar a principal. A principal vai ser o ácido. Então a gente tem um ácido aqui. E no carbono 2 a gente tem uma ligação dupla, né? Tem 10 carbonos, DEC. No carbono 2 tem uma ligação dupla. E no carbono 9 tem um hidroxi, que é um álcool. Tá bom? Então esse aqui seria o da abelha rainha. Deixa eu ver se dá para copiar isso daqui. Eu acho que não. Vamos fazer de novo. Eu desaprendi a mexer nisso daqui. O da abelha operária, né? Vai ser bem parecido. Vai ter aqui 10 carbonos, carbono 2 aqui tem o ácido. Só que aqui vai ser esse OH no carbono 10. Tudo bem? Lembre-se que o carbono 1 é esse daqui do ácido, tá? Esse é o carbono 1. A gente conta de lá para cá, porque a função mais importante é o ácido. Tudo bem? Então, são as duas moléculas. A gente pode ver que a fórmula molecular delas é a mesma, são isômeros. Isômeros sempre tem a mesma fórmula molecular. Então, é impossível ser A, B. Só se a gente confundisse estrutural com molecular, por isso que eu expliquei
antes. Identificação dos tipos de ligação. Eu não entendi muito bem o que quer dizer isso, mas os tipos de ligação são a mesma. Tem uma ligação dupla, tem dupla com oxigênio, então as ligações em si são a mesma, o que difere é a posição da ligação. Contagem de número de carbonos, as duas têm 10 carbonos, então isso aqui é falso, né? As duas são DEC. E identificação dos grupos funcionais, os grupos são o mesmo, hidroxi e ácido óico, né? Ácido óico e hidroxi. Então, são os mesmos grupos, só não sobra AA, que é justamente o que a gente procura. Isômeros não tem diferença na fórmula molecular, mas tem diferença na fórmula estrutural. Alternativa A. Tudo bem? Não precisa saber desenhar isso aqui não, tá? Só que a gente aprendeu brevemente no curso, mas não precisa lembrar. Desaprendi já. Essa questão, ela era mais para média, né? Porque as alternativas não eram difíceis, mas você tem que entender que os dois são isômeros, então é uma questão de dificuldade média. Vamos para a última questão de hoje. Essa é mais difícil, que fala sobre o polímero PET. PET, alguns acham que é polietileno, mas não. O PET é polietileno tereftalato ou polietileno de etileno, que vem do ácido tereftálico, né? Que é... acho que é assim. Eu acho que esse é o ácido tereftálico, eu já me esqueci. Né, que tem esse anel, por isso tem esse anel no PET. Enfim, ele fala que ele pode gerar o tereftato de metila conforme o esquema da reação, por meio de uma reação de transferificação. A gente tinha um pouquinho essa reação de transferificação, mas vamos lá. Mas Breno, vai ter que saber reação de transferificação, a gente viu tão pouco, foi tão breve, né, a gente não aprende tão bem. Não precisa, né? Ele já está dando a reação, a gente vai ter que analisar o que está acontecendo de novo. Então, ele vai falar que o composto A, ele quer saber o que é esse composto A, que rege o PET com 2N de composto A, formando esse tereftato de metila, que ele falou no enunciado, e N vezes isso, e N vezes o de... é que isso aqui é 1, 2 de... né? Esse aqui é o... então 2 de ol. Esse aqui seria o nome. É ol, né? Não é álcool, não, né? Não, é ol. É ol, né? Vai falar 1, 2 de hidroxi. Eu nunca sei se esse hidroxi é com H ou não. Acho que eu já vi dos dois jeitos. De hidroxi etano. Tudo bem? As duas são aceitáveis. Acho que o pessoal prefere essa daqui, mas essa aqui também é aceitável, né? Hidroxi, referindo aos OHs. Tudo bem? Então, quer saber qual que é o composto? Vou dar também alguns minutinhos. Posso explicar assim, Leandro. Eu acho que já deu um tempinho aí de dar uma analisada na questão. Vamos agora ver juntos o que está acontecendo aqui. Acho que aprendi a mexer nessa mesa aqui. Não sei nem como dar zoom, mas... com Alt? Não. Aqui? Não. Não sei. Aqui? Também não. Enfim, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem o PET e aqui, né, a gente tinha um éter, e aqui a gente tem outro éter, depois transterificação, a gente transforma um éster, desculpa, éster, toda vez que eu falei éter, como éster.
a gente transforma um éster em outro éster, tá bom? Aqui é um éster, um poliéster, e aqui vai virar um diéster, mas não é um polímero, tudo bem? E vamos ver o que está acontecendo. A gente vai ter que quebrar essa ligação, né? Ou a gente vai ter que quebrar, vamos pegar só essa molécula aqui. A gente vai ter que quebrar bem aqui, né? Por quê? Vamos analisar aqui, sem entrar nessa parte mais complicada. A gente vai ter o anel aromático ligado a um carbono, ligado a 2 oxigênios, ligado a outro carbono. Tudo bem? Então, vamos quebrar aqui essas moléculas. Tá bom? Vamos quebrar aqui no éster. Vamos quebrar essa parte do éster para cá e a outra parte a gente vê depois. Então, a gente teria, se a gente quebrasse dos dois lados, a gente teria aqui. Chegou o dia que eu errei um anel aromático. Pronto. Aqui. Ligação. Dupla. Eu virei a molécula sem querer. Me perdoem. Dupla O. Tá bom? O que a gente quer que aconteça? Quer que chegue um CH3 aqui, certo? Aqui a gente quebrou no O, a gente quer que chegue um CH3. Então vamos colocar esse CH3, tá bom? E ficar em mente que esse CH3, né, vai ter que vir desse reagente A. Então colocamos esse CH3 em cada ponta aqui, né? O CH3 vai ter que vir do reagente A. E nessa outra ponta, né, vamos pegar o lado que a gente cortou para o outro lado, vai ficar aqui, ó, tudo bem? E aqui uma ligação, né, como é polímero, vai quebrar também. Então, essa aqui vai ser a unidade de repetição, tá bom? A reação quebrou. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa molécula? Nessa molécula, teremos que adicionar, né? É difícil explicar essa questão. A gente vai ter que adicionar aqui um OH onde a gente quebrou, certo? E aqui que a gente quebrou outra vinha, vai ter que adicionar um outro H. Vamos tentar analisar. Em cada quebra, ó, quebrei nesse lugar aqui, certo? Eu tenho que adicionar a cada molécula, eu vou ter que adicionar... Nossa, não tem mais cor. Vou de preto. Em cada quebra, eu vou ter que adicionar um CH3 do lado do anel aromático e um OH do lado do restinho, para formar isso daqui. Tá bom? Em cada quebra. Se eu quebrar aqui, vou ter que adicionar um CH3 para cá, um CH3 para cá. Então, se tem N repetições disso, eu vou ter que adicionar N vezes CH3 e OH. Ok? CH3 de um lado, OH do outro. Ah, mas aqui tem um CH3, isso aqui é de outra quebra. Então, nessa outra quebra, eu adicionei CH3 mais um outro OH que foi para o outro de álcool aqui. Tudo bem? Então, cada quebra tem que adicionar CH3, OH. Como ele fala que ele reage com 2Na, né? Então, né, cada repetição vão ter duas quebras. Então, se a gente reagir com 2Na, a gente tem que reagir com justamente o metanol. A gente tem que ver, né, essa questão é muito, a gente tem que ver o que apareceu nessa molécula, certo? A gente tem que fazer a diferença. Apareceu CH3 e OH. CH3 e OH. Então, a gente justamente vai ter que fazer CH3OH aparecer. É o metanol, alternativa B. Tudo bem? Vamos analisar outras alternativas. Aqui, metano. Metano não pode ser porque a gente está vendo que está surgindo oxigênio aqui e não pode aparecer do nada, né? Vai ter que vir dessa reação. A gente quebra aqui, vai ter que aparecer oxigênio aqui desse lado, teria que vir do reagente e o metano não tem esse oxigênio. Éter metílico. Um éter metílico fazer esse tipo de reação ia ser bem difícil, né? Se a gente for fazer aqui o éter metílico, seria o CH3. Você vê que seria difícil ele adicionar um OH de um lado, né? Teria que pegar o hidrogênio integral desse lado, cortar aqui, adicionar isso aqui do lado. Seria complicado esse mecanismo. Talvez aconteça, mas eu acho que não. Então, esse aqui, erradinho. Ácido etanóico. A gente não vai reagir isso com ácido, né? A gente sabe que não vai rolar, porque a gente adicionaria oxigênio a mais, né? Ficaria uma C dupla O. A gente teria que quebrar essa ligação, seria bem complicado adicionar esse ácido etanóico. E o anidrido etanóico é uma molécula gigante, essa molécula aqui. Então, não tem muito espaço para colocar essa molécula nesse meio termo aqui. Tudo bem? É uma molécula simples, é um álcool,
né? A gente vai reagir. Transesterificação, a gente reagiria provavelmente com álcool, né? Geralmente a gente reage. Então, é o metanol. Tudo bem? Se ficou um pouquinho confuso, mas dá para entender olhando para as duas moléculas, vendo o que falta, o que sobra. Ô, Breno, eu consegui fazer isso. Eu não sei o que eu primeiro tirei esse éster, e aí sobrou, tipo, um oxigênio de um lado no anel aromático e o outro oxigênio do outro canto. E eu só vi o que foi adicionado. Eu vi que foi adicionado o OCH3. Aí eu falei, isso então é um álcool. Exatamente. Foi meio bosta. Mas assim. Não, exatamente. Esse é o pensamento. Eu tenho que fazer aqui toda a linha de raciocínio, mas no Enem, você vê, tipo, adicionou oxigênio e carbono, um de cada, metanol, já passa para a próxima, sabe? Sim. Esse pensamento seu é o ideal para o Enem. Menino, onde que apareceu aquele H que tava no outro canto daquele negócio, naquele... Esse daqui? Da onde que tava? É que a gente pensar em polímeros, né? A gente pensa que... Ó, deixa eu fazer aqui para você. É isso aí do polímero mesmo que eu ia te perguntar também. Aqui a gente pensa, isso aqui precisa só de um H, né? Mas isso aqui vai estar ligado a um carbono, que vai estar C dupla O e aromático. Vou desenhar a bolinha só. Ai, meus desenhos são horríveis. C dupla O, oxigênio, oxigênio. A gente tem que pensar, se a gente desenhar mesmo um polímero, né? Aqui cresce para um lado, aqui cresce para o outro. A gente vai ver que aquele O, na verdade, ele vai quebrar, ele não vai quebrar para essa molécula, né? Ele vai quebrar, a gente viu que ele vai quebrar aqui, então ele quebraria aqui, e esse daqui ele quebraria aqui também, né? Porque para essa molécula ficar com os oxigênios, a gente viu que essa molécula vai ficar com os oxigênios para entrar só o CH3, né? Um pouquinho confuso o que eu estou fazendo. A gente pode ver que essa molécula aqui precisa do oxigênio, né? Para ficar OCH3, para entrar o CH3. Esse lado também precisa para entrar o OCH3. Então, na realidade, o composto que tem lá é só isso daqui. Desculpa, fiz um carboninho a mais. Na verdade, fiz 2 carboninhos a mais. É só um etano, né? E por isso que eu tenho que reagir com o metanol. Para entrar o CH3 aqui, né? A gente entrou 2 CH3 e vai ter que entrar também um OH de cada lado que quebrou. Um OH aqui, um OH aqui. Então entrava um H naquele molécula que eu fiz, né? Entra um OH do outro lado que quebra. A gente tem que pensar que polímero é uma estrutura contínua, né? Não tem um fim. Não é porque aquele foi uma ligação que acabou que acabou. Aqui vai entrar outro anaromático. Então a gente tem que pensar que vai quebrar justamente para entrar um OH de cada lado. Mexer com polímero é muito complicado. Perguntou como é que escreve polímeros, né? Polímeros, por exemplo, se eu tenho o polímero mais simples, né? O polietileno. Ele vai ser vários isso aqui, porque ele é formado a partir disso daqui, né? A gente quebra essa ligação dupla, vai meia ligação para cada lado, né? A gente viu isso, e forma infinitamente, né? CH2, 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 CH2. Então, é disso que eu tô falando, tipo, nesse desenho, o que acontece? A primeira vez que eu fui fazer ele, eu fui fazer ele numa forma que ele é fechado, né? Sem ser aberto. E aí eu fechei a porta, assim, a porta das laterais. E aí ficou com uma dupla ligação, mas eu falei, putz, não faz sentido isso que eu tô fazendo. Essa é uma boa pergunta. A gente tem que sempre, em polímeros, a gente nunca fecha a conta de ligações, tá? A gente sempre deixa uma ligação saindo aqui, ó, tá vendo? A gente não fala que faz uma dupla O, porque tem que ter 4 ligações carbonas, porque tem que ter tantas ligações. Não. A gente faz a ligação saindo, tudo bem? Porque ele continua, ele não para lá, ele continua. Então, quando a gente tem essa fórmula de polímeros, o que a gente faz? A gente reconhece qual é a fórmula de repetição. A repetição é CH2, CH2, né? Vai se repetir N vezes. A gente escreve CH2, CH2. Né? Aí fecha o negócio. Só que não é só isso. Não é isso que se repete N vezes. O que se repete N vezes
é um CH2, CH2, mas eles se ligam com outro CH2, CH2. Então tem que ter essa ligação aqui, tá bom? Saindo do colchete. Para representar que isso continua, tá bom? A gente pode ver que agora o carbono está certo. Tem duas ligações com hidrogênio, uma ligação com cada carbono aqui. Aqui ele fecha. Não precisa fazer uma dupla ligação aqui. Isso não seria um polímero. Porque para ser polímero, ele vai ter que continuar assim do colchete. Se ele não continuar, não é polímero. Seria só um etileno normal. Certo. Tudo bem. Deixa eu ver a interação. A hora certinha, aliás. Eu ia falar um pouquinho de combustão, só que infelizmente não vai dar tempo. Né? Gostei de fazer só, foi mais tranquilo. Não, combustão é só saber incompleto e completo, que é comburente, né? Comburente geralmente é oxigênio, que ajuda o combustível a pegar fogo, e o combustível que vai pegar fogo, né? E saber que é uma combustão incompleta, a combustão incompleta, ela forma, né, de hidrocarbonetos, forma monóxido de carbono e água, ou, né, carbono sólido, C0, né, e água. E a combustão completa forma sempre CO2 mais água, gás carbônico e água. Só saber essas diferenças em combustão completa e incompleta, e tem que fazer estequiometria lá, isso é mais chatinho, mas vocês aprenderam isso com o Pita, um dos nossos melhores professores aí, top 3 professores de química desse ano. E então vocês vão conseguir com certeza fazer essas questões. Muito obrigado aí, última aula do ano, agradeço muito a participação de vocês nesse ano letivo inteiro, e eu acho que eu vou continuar ano que vem, então a gente vai... Eu não quero, né, ver vocês mais... você vai continuar, você fez um drama. Então, eu não quero ver vocês mais nas minhas aulas como estudantes da caras, que eu quero que todos passem na universidade que querem, né? Eu quero muito isso, mas vou sentir saudades de qualquer jeito. Então, é isso. Vou parar aqui a gravação.